Olá, meus amigos! Só existe uma certeza na vida e não é a morte. A única certeza que existe na vida é que setorista do Botafogo não morre de tédio. Pelo amor de Deus, a gente está no meio de um confronto importantíssimo da Copa Libertadores. Ganhamos a primeira batalha, temos o próximo jogo quarta-feira contra o Bragantino e imaginei que a gente fosse falar de bola, ainda ia estar aqui exaltando a atuação do Júnior Santos, mas não. Ontem o Textor deu uma entrevista bombástica para o jornal O Globo, disse que em 30 dias os fãs ficarão sabendo o que realmente aconteceu no Campeonato Brasileiro, falou que tem áudios, gravações de juízes reclamando de não terem suas propinas pagas, ou seja, uma denúncia gravíssima. A gente vai falar disso, vai falar também dos desdobramentos, e acho que esse vídeo corre até o risco de ficar um pouco velho. A gente vai soltar aí por volta de 11 horas, estamos gravando aqui agora 10h20, mas eu acho que o Textor vai voltar para falar, eu acho que ainda vai ter outras associações falando. A gente teve a ANAF, a Abrafut, que é a principal associação de árbitros, ainda não se pronunciou, CBF também não. Então é capaz de, na live da noite, a gente ainda continuar falando sobre esse assunto, mas vamos comentar agora o que a gente tem. E para trocar essa ideia, eu tô aqui com o meu querido amigo Joaquim Marques, com a sua bonita camisa de manga comprida da fila. Essa é de manga comprida? Pô, essa daí é maneira. Eu não tenho camisa do Botafogo de manga comprida. Alô, Reboque, vamos providenciar aí que na próxima coleção eu vou querer uma. Como é que você tá, Cajó? Bom dia. Bom dia, tô bem, e você? Um abraço também, certo. Bom dia para os amigos do setor visitante. E vamos aí debater esse assunto espinhoso, né? Dessa polêmica do John Textor em relação à arbitragem. Pois é, antes de começar a falar sobre isso, vou pedir para vocês deixarem um like, é muito importante, se inscreverem no canal. O Setor Visitante passou dos 56 mil, agora vamos para os 57. Ative as notificações e também tem um plano de membros a partir de R$5. Você escolhe ali, né, o melhor plano, o plano que cabe no seu bolso, beleza? Bom, vamos lá. John Textor ontem para o jornal O Globo, né, falou o seguinte: nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim, não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs vão ficar sabendo nos próximos 30 dias o que realmente aconteceu no campeonato. Ou seja, estão tendo denúncia do campeonato passado. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulação e erros. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, isso aí todo mundo sabe que existe, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Isso aí é gravíssimo. Talvez a CBF não devesse me processar, eu não acusei o Edinaldo, nunca disse nada sobre ele não é corrupto. Aí ele acaba tirando, né, essa responsabilidade da corrupção do Edinaldo, mas coloca o Edinaldo como incompetente. E aí ele continua falando o seguinte: ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, ou seja, incompetente, porque é uma batalha contra fatores externos, é uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023, e nós temos provas. A única coisa que eu não gosto, e assim, se o Textor quiser entrar numa guerra e ele tiver essas provas, eu acho que a torcida do Botafogo tem que estar do lado dele. Agora, ele está dando um spoiler de denúncia. Eu não curto isso. Ou você fica quieto, se você tem que esperar 30 dias, espere esses 30 dias, e aí quando você puder se posicionar, quando você puder mostrar ao público essas provas, você vai lá e coloca, e a torcida do Botafogo vai junto, vai estar com ele. Né? Porque fica nessa de, daqui a um tempo vocês vão saber a verdade. Você, inclusive, estrategicamente, você dá oportunidade para os seus adversários, né, se organizarem também. E a gente sabe como é que funciona essa guerra dos bastidores. De qualquer forma, vai dar confusão isso daí. Porque se ele tiver as provas e, porra, vamos lá, o John Textor não é maluco. O John Textor é um cara que, muito provavelmente, está cercado de pessoas competentes, juridicamente falando, né? Não é um cara mal assessorado. Porra, uma pessoa que tem contatos aí, um bilionário, uma pessoa influente, né? Não é qualquer um, não sou eu. Imagina o Maurício Assunção, um dentista, presidente do Botafogo, vai denunciar. É um outro peso, como se seria um outro peso se fosse o João Moreira Salles,
né? Pessoas que têm um peso diferente na sociedade. Então, assim, acho que maluco não é. Alguma coisa deve ter. Será que, de repente, é uma coisa que para um americano pode soar maior e mais absurdo do que para um brasileiro? E aí, em vez de ser uma bomba atômica, é uma bala juquinha? Isso a gente não sabe, não tem o que fazer. Uma outra coisa assim também, teve essa fala do John Textor. Como é que foi a tradução? Que eu acho que sempre quando o John Textor fala, é bom ter a gravação junto. Nem sempre vai acontecer, afinal ele deu uma entrevista para um jornal impresso. Mas às vezes pode ficar uma coisa meio perdida nessa gravação, ou então ir para um lado que talvez não seja o que ele queria realmente falar. São várias coisas que a gente vai saber melhor nas próximas horas, nos próximos dias, mas hoje a gente sabe que tem uma grande polêmica no futebol brasileiro, todo mundo repercutindo Joaquim Marques, as falas de John Textor. Em primeiro lugar, relembrar que o John Textor está on fire, né, esses dias, porque ele fez declarações duras contra fair play financeiro na Europa, né, de que é quase um cartel ali para priorizar os grandes clubes, né, que tem mais dinheiro e tal. Então, ele tá, essa semana, o negócio tá que tá ali com o John Textor, né? E agora ele solta essa bomba aí. Tá indo contra o sistema, né? E o que acontece? Não é difícil se imaginar o motivo disso. A gente sabe que essa coisa da SAF é uma coisa muito nova, muito recente. A gente tem aí o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro se tornando SAF. Mas antes a gente tinha a gestão dos clubes associativos e a grande maioria ainda né? Ainda não viraram SAF. E quando a gente fala de SAF, a gente está falando de um cara como o John Textor, que gastou sei lá quantos milhões nesse projeto do Botafogo. Então, ao contrário do dirigente que está ali usando o dinheiro do clube, né, e muitas vezes até infelizmente em benefício próprio, o John Textor é o dinheiro dele, está saindo do bolso dele. Então ele não vai ficar calado diante de certas coisas, né? Ele não vai aceitar o status quo ali, que para muitos clubes que não são SAF, tá tudo bem, deixa para lá, faz vista grossa. E com o detalhe que se a gente olhar o mundo do esporte como um todo, no futebol a gente já cansou de ver escândalo de corrupção na Itália, Juventus rebaixada. No Brasil a gente teve aqueles jogos anulados em 2005. Ivens Mendes também. Ivens Mendes no final dos anos 90 e 2005 Edilson. Exato. E teve também na Fórmula 1 aquele caso emblemático lá do Nelson Piquet, o filho do Nelson Piquet, né, que teve aquela história lá. Alguém pode procurar no YouTube e ver, porque eu não vou lembrar os detalhes, mas ele foi induzido ali a bater de propósito para favorecer outro piloto. Quer dizer, e aí a gente vê o país que a gente vive, a gente sabe das histórias, a gente sabe tudo que acontece no mundo da política. Então, eu acho que seria um tanto quanto ingênuo achar que o futebol é que seria o exemplo para a nossa sociedade, né? De que não acontece nada de errado, né? Então a gente não pode acusar ninguém, a gente não pode falar nada sem provas, muito menos a gente aqui no setor visitante vai fazer uma besteira dessa, mas eu diria que eu não me espantaria nem um pouco se fosse confirmado que tem esse tipo de manobra. É isso, né? A gente fica numa posição de espera, porque a gente não pode ser leviano aqui e dizer, olha, tem realmente corrupção, tem sacanagem, tem manipulação. Não tenho provas, não posso falar, o Joaquim também não pode falar, vocês podem falar o que vocês quiserem aí nos comentários. A justiça não vai atrás de vocês, mas se tiver um corte aqui nosso falando, é isso aí mesmo e tal. Não, o que a gente pode é esperar o John Textor, né, realmente denunciar, se pronunciar. Ontem ele falou no Twitter, eu estava aqui numa live com o Rodrigo Medina, e ele falou o seguinte aqui no Twitter, e ele postou 5 minutos depois que a live acabou.
Dei até graças a Deus, porque, pô, tava muito cansado, toda a correria de ontem. Imagina só se a gente ainda tivesse que fazer mais meia hora. Ele falando aqui, ó, para esclarecimento sobre questões relacionadas a litígios iniciados pela CBF e afiliadas, saiba que não litigaremos por esse meio da imprensa. Fornecemos evidências e documentação responsivas, primeiro, por meio de processos oficiais. Então o Botafogo está tratando disso na justiça, não vai fazer sensacionalismo, mostrando, divulgando provas, né, para a imprensa em geral. E aí hoje a ANAF, que não é a principal associação de árbitros, né, a principal é a Abrafut, mas a ANAF, que já teve um peso maior, classificou as acusações do John Textor como infundadas e descabidas. Se não provar o que disse, tem que ser banido. O texto foi repassado pelo jornalista Vene Casagrande, ele colocou no Twitter a nota da ANAF, né? Tem um trecho aqui que ele até destacou. Se o John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Não há outro caminho e, diante do que ele disse, as instituições precisam agir. Olha só o tamanho que a coisa está se tornando. Eu sempre disse, como eu não posso ser leviano e dizer que existe corrupção, o que eu sempre disse aqui é que existe boa vontade por parte da arbitragem com determinados times. Alguns times contam com essa boa vontade, outros não contam. A gente sabe quais são. Existe até uma hierarquia da boa vontade. Sem dúvida. Tem muita boa vontade, mas quando for jogar contra o time que tem a boa vontade mor, acabou saindo reclamando, teve jogador expulso injustamente, né? Contra a gente, não, tá tudo certo, a expulsão valeu. Agora, chororô, quando é com a gente é chororô. Quando for jogar com o Boa Vontade Mor, né, o Clube de Regatas Boa Vontade Mor, e assim, acho que é uma coisa até do ser humano de tá ali, vai tomar uma decisão em poucos segundos, o cara, eu acho que ele inevitavelmente ele pensa nisso, porra, se eu errar pra esse lado aqui vai ser uma merda, é melhor eu errar com esses caras aqui que vai me dar menos dor de cabeça. Eu acho que isso deve passar pela cabeça dos árbitros, assim, tem um peso, talvez até inconsciente, né, uma coisa não de propósito. E agora, né, esse é uma nota também, tá todo mundo dobrando a aposta, Joaquim. O Textor dobrou, a Associação dos Árbitros, aí vamos ver agora o que a Abrafut pode falar, tem a CBF também, mas uma situação que as coisas estão aumentando cada vez mais, né? É difícil, né? Tá transformando na bola de neve. Não vejo saída, vai ter que realmente denunciar e mostrar todos esses podres que estão nos bastidores do futebol brasileiro. A gente tem que lembrar que, vou falar aqui uma coisa que parece que não tem nada a ver com isso, mas tem, que foi essa associação aí que se reuniu, os clubes, para querer acabar com o gramado sintético no Campeonato Brasileiro. Uhum. E empurrou com a barriga, parece que vai ficar para o ano que vem a decisão, mas eles continuam querendo acabar com a grama sintética. E isso nada mais é do que um grupo ali de gente que, como eu falei, que quer manter o status quo. E o John Textor está vindo para cá querendo trazer a vanguarda, querendo trazer o que tem de melhor no mundo do futebol. E isso passa, porque os clubes brasileiros não têm o poder financeiro dos clubes europeus, isso passa por uma questão também de você poder ter grama sintética para você ter show na sua arena, no seu estádio, porque é grana e o futebol precisa de muita grana. E aí você tem clubes que, se a gente dissesse que esses clubes jogam em gramados maravilhosos, né, exemplares como os da Europa, mas não, vários clubes desses aí esperneando que jogam em verdadeiros pastos. Campo de Bezerro. Exato, foi o que o Textor falou. E o Textor está lutando contra isso. Então, tem ali e o forças Textor, ocultas. Ele nem está comprando a briga do sintético. Tanto que ele disse, querem ter gramados de Premier League? Beleza, custa 8 milhões de reais por temporada. Vai atrapalhar um pouco a logística do show, mas a gente vai encontrar uma solução. Vocês querem gramados de Premier League? Nós temos dinheiro para pagar. Dinheiro. E os outros? Ele tem dinheiro. Então, há forças ocultas aí.
tem um status quo que não quer deixar as coisas mudarem. E isso entra nessa questão da arbitragem também, porque o torcedor está cansado no dia a dia, na mesa de bar, de falar, de reclamar de arbitragem e tal. E assim, a gente vai dizer que tudo é corrupção, tudo é desonestidade. Não, tem muito árbitro que é ruim mesmo, apita mal mesmo. Agora, eu acho que seria muito ingênuo. E essa questão da boa vontade não é alguém pagando. É uma coisa, às vezes, até inconsciente, né? Pressão, assim, o cara né? Muita fala assim, pressão, fala, se eu errar para esse time aí, vou acabar errando, torcida. vou acabar me ferrando, né? Vou arrebentar minha carreira. O ponto que você tocou sobre talvez fosse melhor se o Textor não tivesse soltado essa bomba, e soltasse a bomba só na hora que ele já tivesse as provas. Porque ele deu um spoiler da bomba, ele não soltou a bomba. Porque eu fico preocupado disso de alguma forma agora prejudicar o Botafogo. A gente não sabe quais são os desdobramentos que isso vai acarretar no clube. E agora eu torço para que ele realmente tenha essas provas. Eu acho que ele não é louco de falar o que ele falou sem ter provas. E agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas é importante lembrar que o John Textor é um cara muito inteligente, que as pessoas pensam só no dinheiro dele. Em primeiro lugar, que ele não tem o dinheiro todo que tem, porque é burro, né? Então, isso já é um fator muito importante. Segundo, que ele está sempre muito bem assessorado, não tem a melhor dúvida que ele tem os melhores advogados possíveis, em todos os segmentos ali, que pode, ele está bem assessorado. É um cara que, onde ele bota a mão, vira ouro. Ele é um cara que ganhou, sei lá quantos Oscars com a empresa dele, que fazia efeitos especiais para Hollywood. Então, é um cara diferenciado. E ele tem cacife para bancar a briga, né? Agora, tá nítido que vai ter uma queda de braço aí, e a gente vai acompanhar agora, daqui para frente, quem é que vai ter mais força. Se é esse status quo, se são essas forças ocultas, ou se é o John Textor. É o que você falou. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Joaquim, muito obrigado. Semana concluída aí com vídeo todos os dias. A galera tá curtindo muito, tá acompanhando. A gente volta, né, para falar sobre Botafogo. Hoje eu volto mais tarde também. E certamente isso vai estar na pauta, né, de todos os setoristas do Botafogo, todas as pessoas que fazem essa cobertura, que dão opiniões, que dão notícias. E acredito até que hoje a gente tenha mais novidades. Tomara. Tamo junto, agora rapaziada. A gente fica curioso. Valeu, grande abraço, bom dia para todo mundo.